A curiosidade em relação à medicina é que quando você vai estudar mitologia, a história da medicina é muito bonita. Ela é ensinada para nós na faculdade de medicina, mas a grande graça é você ir estudar por conta própria, né? E você descobre versões diferentes da mesma história. Mas a história mais aceita é que a medicina ela foi ensinada aos homens pelo primeiro médico, um sujeito chamado Asclépio, ou Esculápio, né? É a versão grego e latina, né, do nome dele. Asclépio era um filho, era um semideus, era um filho de Zeus, que ele escondeu na terra, porque ele ia ser morto por uma deusa, né, do Olimpo, né, Ciúmes, e ele confiou Asclépio a Quiron, que era o centauro que tinha acompanhado Hércules nos 12 trabalhos dele e que tinha aprendido a medicina. E como que Quiron aprendeu a medicina? Bom, no processo dos 12 trabalhos de Hércules, ele teve que tirar a cabeça da medusa e fazer flechas envenenadas com o veneno da medusa. E, acidentalmente, ele se feriu com o veneno da medusa e ele fez uma ferida. E ele estava ferido de morte, porque o veneno da medusa ele era mortal para qualquer tipo de ser humano, ou para qualquer tipo de divindade, ou para qualquer tipo de ser mitológico, né? E nisso ele foi estudar aquilo que pudesse fazer com que ele sobrevivesse. E ele descobriu as áreas da medicina, né? E ensinou a Asclépio aquilo que ele tinha aprendido tentando curar-se, né? Ele não conseguiu se curar, mas ele conseguiu se tratar. Então, fala-se que o médico ele tem uma ferida que nunca se cura. Em homenagem lá ao Quiron início. e ao mito de Asclépio, né? Ou Esculápio. E aquilo que eu acho que move, sei lá, uma das coisas que move uma pessoa a buscar a medicina, na verdade, é uma ferida que não se cura. É um evento traumático que acontece em determinadas fases da vida, né? Onde a pessoa está mais sujeita para isso e ela é despertada uma curiosidade para tentar resolver aquilo. Normalmente, uma pessoa próxima da família, né? Alguém que se admira muito. E ela acaba modificando o que são seus interesses para entender como que ela poderia intervir positivamente naquilo. E eu te falo que quando nós olhamos a medicina, né, ao longo das eras, o que você percebe, Sérgio? Que existe um motivo muito pessoal para que determinados avanços sejam feitos. Por exemplo, os cirurgiões eles não operavam de luva de látex. Na realidade, um cirurgião alemão, Halsted, ele tinha a assistente dele, que era uma enfermeira, e ela era alérgica a iodo. E toda vez que ela passava o iodo nas mãos para fazer asepsia e operar, ela tinha, né, uma irritação muito grave e ela passava muito mal. Halsted, então, observando aquilo, ele desenhou o que seria a primeira luva de látex, né, para proteger a mulher que ele amava. Que legal. Você quer um motivo mais pessoal que isso? Nobre, né? Até, Nobre, nobre, né? E que hoje, né, o que seria, né, a própria cirurgia? Você tem a pinça de Halsted, você tem técnicas, você tem a luva cirúrgica é desse sujeito. Pensa que a luva que é atemporal, ele é o símbolo da preocupação de um homem pela mulher que ele amava. Então, a medicina é cheia desses signos, é cheia dessas simbologias, o que enriquece e que muitas vezes ela dá sentido a algumas coisas que parecem até chatas de você fazer, mas que no dia a dia você se familiariza e que faz com que você entenda o teu papel ali, né? E faça com mais satisfação. Eu acho que é isso que é curioso assim, na medicina como escolha de profissão, porque é mais do que simplesmente você resolver um problema que se apresentou diante de você. É um problema que te motiva e que ele se espalha, onde o principal é a tua empatia com o seu próximo. Com certeza. Sem empatia não existe medicina, né? Medicina é uma profissão, ela não é um trabalho, ela não é um emprego. E muito do que a gente luta, né, dos médicos, de alguns médicos, né, e não militando, mas ensinando, né? A gente ensina os alunos a terem essa percepção que a medicina não é um emprego. Não trate ela como um emprego, trate ela como uma profissão, né? Alguma coisa que você é médico, né? Com certeza.
E o fato de você ser médico, né? Isso quer dizer que, eu brinco, eu falo que o dia que eu morrer, eu vou ter tomado um Sintroid, porque eu tenho hipotireoidismo, e vou ter atendido um paciente. Isso é a única certeza que eu tenho. Na minha vida é a única certeza que eu tenho, né? Algum paciente eu vou atender e vou ter tomado o diabo do meu remédio para tireoide. O resto, cara, é a chance. É o que vai aparecendo cada dia. E porque é uma coisa muito específica, assim, né? É igual você falou, né? É uma escolha porque, tipo, o cara pode ficar em dúvida entre, sei lá, jornalismo e administração. Medicina não, né? Medicina não tem como você ficar em dúvida entre medicina e jornalismo, por exemplo. Pegando um exemplo assim bem extremo, né? Porque uma coisa é que você vai tratar, que você vai abrir, que você vai tem que ter esse tem que gostar disso de algum jeito, né? Até porque a medicina, Sérgio, ela engloba outras atividades, né? Não, Vamos supor, por exemplo, o sujeito é um cara que gosta de tecnologia. Ele tem diagnóstico por imagem. Ele tem cirurgia robótica. Né? Vamos supor que esse sujeito é um cara que gosta de administração. Cara, todo bom médico, ele é um administrador de equipe. Sim. E que será um administrador hospitalar. Né? E eu acho que precisa ser médico para ser um administrador hospitalar, sabe? É muito difícil você fazer um bom trabalho. Não pode trazer um cara da administração e colocar ali, né? Sem a vivência. Senão ele deixa de contabilizar o que é mais caro na medicina, que é o sofrimento humano. Entendi. Ele vira e transforma tudo em custo. Mas, Sérgio, o pior custo é o sofrimento. Então tem coisa que a gente gasta, e gasta por quê? Porque aquele sofrimento no outro é o mais importante. E não se você está economizando 10 centavos, 10 reais, 10 mil reais. São decisões que é humanamente impossível você tomar se você se importa com o seu semelhante. Com né? certeza. Mas a medicina tem essa possibilidade. Né? Você quer... vamos supor, você quer ser seu jornalista dentro da medicina? Você pode ter seu blog, você pode ser um comentarista de um programa. Sim. A gente teve grandes médicos que foram... Que acabaram, né, indo para esse... Exatamente. Né? Você pega Osmar de Oliveira, por exemplo. Uhum. Ele falava sobre medicina num programa de futebol. E o que eu acho que é o grande mérito disso? Né? É que ele falava de forma simples, temas complexos, para um público que era absolutamente leigo. Uma coisa é você falar para o seu par. Né? Exatamente. Outra coisa é você ter a capacidade de criar um método de heurística para você simplificar e explicar aquilo que você está dizendo. Sabe, tem um grande amigo meu, né? Valentim Magalhães é nutricionista, meu amigo de longa data, e ele fala, né? Desconfie de quem complica. É verdade. Que se você for buscar na história, né, quem que falava uma coisa parecida? Einstein falava. Se você não sabe explicar o assunto que você está tentando para uma criança de 4 anos, é porque você não sabe isso suficientemente. Exatamente. Né? E é verdade, né, meu? Então, é isso mesmo. É o que a gente fala aqui na minha, né? Não é minha área, não, mas que a gente chama de divulgação científica, né? Sim. Que é pegar um negócio que é complexo e transformar aquilo numa linguagem para o público, né? Até eu já trouxe aqui pessoal da área de saúde, não médico, mas que o que eu brinco é o seguinte, cara, na minha área, cara, eu tô falando lá da supernova, do buraco negro, cara, isso não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Basicamente. Agora, então, o que eu quero dizer é o seguinte, na hora de divulgar aquilo, cara, se eu errei ali alguns milhões de anos para cá, não vai fazer lá muita diferença para o público. Mas no caso da área de saúde, faz uma diferença danada a divulgação, né? Ela tem que ser um negócio bem... Tem que ser uma coisa precisa. E ela é necessária, Sérgio, porque... Veja, hoje a gente tem muita informação à disposição. Isso que eu ia falar. Como que vocês lidam com isso, cara? Porque, tipo assim... deu uma coisa aqui. O que o cara faz? Entra no Google, né? A primeira coisa. E aí, às vezes, ele liga para você, ô Paulo, o negócio é o seguinte, cara, eu tô com tal coisa, mas eu já vi aqui no Google que se eu tomar isso, já tá bem, é isso. Quer dizer, o cara ele não tá fazendo uma consulta, né, com você, ele quer que você confirme aquilo ali. Acontece isso? Muito. E isso é uma coisa que a gente tem que lidar com naturalidade, sabe, Sérgio? Eu acho que você só se ofende com isso se você é uma pessoa insegura, né?
Até porque se a pessoa entrar suficientemente vezes no Google para tentar achar um diagnóstico, ela vai descobrir que pode ser nada ou câncer. Né? E entre nada ou câncer tem uma grande Tem uma boa, né? Tem várias coisas aí no meio, né? Então ela começa a se tocar pelo seu trabalho. Mas você faz ideia do que um médico vende? O que eu vendo no meu consultório para o meu paciente? Porque é uma relação, né? É um trabalho, né? A relação comercial, você está querendo dizer, eu preciso né? sobreviver. Sim. Né? Então é uma profissão, eu sou médico, mas eu preciso sobreviver. Né? O que eu vendo para o meu paciente? Você faz ideia? O que você está vendendo ali para ele? Deixa eu pensar assim, sei lá. Alguma solução, né? Para algum problema que ele chega lá com uma dor, só que é uma dor física mesmo, né? Isso é alguma coisa que alguns médicos falavam. E o que os médicos falavam? Eles falavam assim, o médico ele vende o conhecimento dele. Outros falaram, o médico ele vende a formação. O médico ele vende a solução. O médico, na verdade, ele vende saúde. Sim. E quem que acertou? Nenhum. Quem acertou foi um economista chamado Kenneth Arrow, um cara que ganhou um prêmio Nobel, que em 1963 ele descobriu o que o médico vendia. Sabe o que o médico vendia? Ou o que o médico vende? Confiança. É isso que é o alvo do trabalho médico. Por quê? A gente não vende solução. Você não pode prometer para o paciente um desfecho. É verdade. Ele depende de tanta coisa, Sérgio, que se você promete um desfecho, você está cometendo uma infração ética, porque isso não tem como. Tem muitas variáveis ali, né? Envolvidas, demais, né? É uma entropia infinita ali que você está tentando dominar. Tá? Conhecimento, não dá. Né? Como é que você vai medir conhecimento para você vender? Não é possível. Né? Você está vendendo saúde? Não, saúde não é um commodity. Né? Você não consegue pegar, eu tenho essa unidade de 10 saúde, gramas de saúde aqui e eu vou guardar aqui hoje. para quando eu ficar doente, eu tomo essa saúde aqui e eu melhoro. Né? Você não consegue fazer isso. Você vende a formação. A formação do médico é caríssima. Né? Pensa que quando eu estava me formando em medicina com 24 anos, meus amigos que tinham feito direito e tinham se formado com 22, eles já estavam trabalhando e ganhando dinheiro, e eu estava entrando no exército para entrar na residência para dali 4 anos eu poder ser chamado de especialista. Para começar a trabalhar. Pensa que eu estudei ou em processos de residência médica ou pós-graduações até meus 32 anos de idade. Agora, vira uma pessoa e fala assim, olha, você vai começar a estudar na faculdade aos 18 e quando você tiver 32, você pode ter mais segurança para fazer o que você faz. Fazendo, né? Como que você cobra isso uma pessoa? Não dá. Não dá. Então, o Kenneth Arrow ele explicou isso. Ele explicou que o bem que o médico vende é a confiança que o paciente tem nele. E o que é o fruto? O que gera essa confiança? É você conseguir, primeiro, ter empatia pelo seu paciente, para ele se sentir à vontade para ele te dar a queixa dele. Segundo, ter conhecimento suficiente, sabedoria, para entender que existe informação disponível. Mas isso não quer dizer sabedoria para saber lidar com ela. A sabedoria quem tem é você. E principalmente você falar para o seu paciente, organizando aquele pensamento em termos de sinais, sintomas, né, o que ele tem. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo com o paciente é que ele escuta, ele fala muito, mas ele não escuta sobre ele. O que o médico faz? Tá bom, então você tem isso e você vai tomar isso. E o que o paciente quer ouvir? Ele quer ouvir o seguinte, olha, você tem uma dor no joelho e você tem que lembrar que o joelho é uma estrutura biomecânica, ele tem 7 eixos de movimento, ele tem estabilizadores dinâmicos e estáticos. E o que está acontecendo com você é um processo assim, assim, assim. A gente está pegando você nesta fase. Qual é o risco de você não tratar? É esta. Qual é o risco de você tratar e ter um efeito colateral? É este. Eu estou aqui para te ajudar. O que você prefere fazer? O médico ele é um auxílio diagnóstico também, porque quem trabalha com o que a gente chama de medicina baseada em evidências não faz nada à revelia do paciente, Sérgio.